Vamos falar de equação do segundo grau. Como você já deve conhecer, a forma da equação do segundo grau é essa daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c são o que nós chamamos de coeficientes da equação do segundo grau. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos aprender é identificar os coeficientes da equação, que são esses numerozinhos que aparecem junto ao x ao quadrado, o número que está junto ao x e o número que está aqui independente. Nesse exemplo 1, por exemplo, eu tenho que o a, que é o coeficiente de x ao quadrado, aqui ó, nós temos o número 2 multiplicando x ao quadrado. Então a é igual a 2. Multiplicando o x que está elevado a 1, nós temos menos 3. Então o coeficiente b é igual a menos 3. Notem que o sinal acompanha aqui o coeficiente, tá? O sinal de menos acompanha aqui menos 3, menos 3. E o coeficiente c é igual a mais 5. Nesse caso aqui, no caso dos coeficientes positivos, não é necessário colocar o sinal de mais. Exemplo 2. Se vocês repararem, o exemplo 2 tem uma diferença em relação ao exemplo 1. Não tem nenhum número escrito aqui antes do x ao quadrado. Quando isso acontece, entende-se que o coeficiente é igual a 1, que a gente tem o número 1 ali. Então, o a será igual a 1, o b será igual a 2 e o c será igual a menos 1. Exemplo 3. No exemplo 3, eu tenho a igual a 5. O b, eu não tenho nenhum número aqui, o que significa que aqui é o número 1. E como tem um sinal de menos ali, antes do x, o b é igual a menos 1. E o c é igual a 2. Há situações também que um dos termos, seja o segundo ou terceiro termo, pode vir faltando. A equação do segundo grau, para ser do segundo grau, o a deve ser diferente de zero. Do contrário, não teria o termo quadrático. Porém, b ou c podem ser nulos. Observe aqui ó, que a gente tem x ao quadrado e a gente tem aqui o termo independente. Mas não tem esse termo do meio, o que significa que o b aqui é nulo. O a é igual a 2, o b é igual a 0 e o c é igual a 5. Exemplo 5. No exemplo 5, eu tenho a igual a menos 1, o b, aqui ó, o que multiplica x é o b, tá? É igual a 2 e o c não tem, ó, não tem termo nenhum. Então eu digo que c é igual a 0. E fiquem atentos também para o seguinte: a, b e c, os coeficientes, não são os números que aparecem na ordem que aparecem, não. Aqui a, b e c não são 3, 5 e menos 1, não. Você tem que observar qual é o termo quadrático, qual é o termo linear e qual é o termo independente. E a equação ela pode estar desarrumada no problema, que nem essa aqui, ó. Aqui o termo quadrático está aqui no final. Então a é igual a menos 1. Porque menos 1 é o número que está aqui implícito aqui, ó. Tá? O b é sempre que a gente estiver multiplicando o x que não está ao quadrado. Então o b é igual a 3 e o c é o número independente, que não tem nenhuma letra depois dele. No caso aqui, 5.